Eu tinha só 5 anos quando Michael Jackson morreu. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava sentada no sofá da minha casa, assistindo o velório, especificamente aquela parte onde a Paris Jackson estava fazendo o discurso sobre o pai dela. Aí a minha mãe me encontrou, encolhidinha assim no sofá da sala, chorando. E ela, como qualquer mãe, perguntou: "Minha filha, o que aconteceu? Por que você tá chorando?" E eu só consegui respirar para responder: "Mãe, Michael Jackson morreu." E depois eu voltei a chorar. E aí, quando a Netflix decide lançar um documentário sobre o julgamento dele, justamente no período onde tá todo mundo falando sobre o Michael Jackson, quando a Michael Mania tá de volta, principalmente por conta do filme dele, eu precisava falar sobre isso. E nada mais justo do que esse ser o primeiro vídeo do canal. Então, muito prazer, meu nome é Ingrid, pegue uma cadeira, se sente, fique à vontade e não esquece de se inscrever no canal se esse tipo de conteúdo te interessa. Michael Joseph Jackson foi um cantor, compositor e dançarino norte-americano consagrado como o rei do pop. Ele é amplamente conhecido como uma das figuras culturais mais importantes do século e o maior artista negro da história da música. Ele revolucionou a indústria com seus recordes de vendas, coreografias icônicas e videoclipes inovadores. Mas infelizmente, para além da sua carreira, sua vida também foi marcada por polêmicas, principalmente envolvendo menores. As primeiras acusações contra o Michael foram feitas em 1993, quando um adolescente, na época com 13 anos, chamado Jordan Chandler, afirmou ter sido abusado pelo cantor. O caso, no entanto, nunca chegou a ter realmente um julgamento criminal. Ele foi encerrado por meio de um acordo civil confidencial, supostamente em torno de 20 milhões de dólares. O Michael negou todas as acusações, mas infelizmente a partir dali, a percepção pública sobre ele já havia mudado. There have been many disgusting statements made recently concerning allegations of improper conduct on my part. These statements about me are totally false. Infelizmente, esse foi só o início. Em 2003, o caso voltou a ganhar força depois do documentário Living with Michael Jackson. Em entrevistas exibidas nesse programa, o Michael aparece falando abertamente sobre sua relação com crianças e admite que já havia dividido sua cama com menores. Whole premises? There was one night I stood in and I asked him if I could stay in his bedroom. And he let me stay in the bedroom. And I was like, Michael, you can sleep on the bed. And he was like, no, 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 you sleep on the bed, sleep on the bed. We're like, no, 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 you sleep on the bed. And then he finally said, okay, if you love me, you sleep on the bed. I was like, oh man. And so I finally slept on the bed. Entre essas crianças estava Gavin Arvizo, de 13 anos, que posteriormente, junto com sua família, passou a fazer novas acusações contra o cantor. Esse documentário reacendeu suspeitas globais e deu início a uma nova investigação. E em 2005, Michael Jackson foi levado a julgamento em um dos processos mais midiáticos da história do entretenimento. Ele enfrentou 14 acusações, incluindo de menor, administração de substâncias alcoólicas a menores e conspiração para manter a família Arvizo em suposta prisão privada dentro de sua propriedade, Neverland. O julgamento durou cerca de 4 meses e foi acompanhado ao vivo pela imprensa mundial. Após análise de testemunhas e evidências, Michael Jackson foi absolvido de todas as acusações. Mesmo assim, a discussão pública nunca foi encerrada. E isso até os dias de hoje. Em 2009, Michael Jackson morre antes de qualquer nova reabertura do caso. Anos depois, em 2019, o documentário Live in Neverland trouxe novos relatos de Wade Robson e James Safechuck, provavelmente estou falando desse nome errado, que afirmaram ter sido abusados por ele quando eram crianças. Esses depoimentos reacenderam um debate global sobre a sua vida. As ações judiciais movidas por eles, porém, foram rejeitadas por questões processuais e prazos legais. Entre acordos, absolvições e julgamento popular, Michael Jackson ainda é uma das figuras mais controversas e debatidas, discutidas até hoje na cultura pop. E recentemente, em abril de 2026, nós tivemos acesso ao filme Michael, uma cinebiografia que retrata a trajetória e o legado de Michael Jackson. O filme acompanha sua história desde a infância, quando começou a se destacar como vocalista dos Jackson 5. Aborda sua relação problemática com seu pai e mostra o início da sua consolidação como uma das maiores figuras da indústria do entretenimento. Michael é interpretado pelo seu sobrinho, Jafar Jackson. Isso é uma curiosidade, é a primeira vez que ele atuou. Eu particularmente achei que ele fez um ótimo trabalho. O filme, inclusive, está estimado em passar de US$ 1 bilhão de arrecadação nas bilheterias mundiais. No Brasil, por exemplo, só no primeiro fim de semana de exibição, teve mais de 1.700.000 ingressos vendidos, arrecadando mais de 40 milhões de reais. E há rumores que uma sequência pode chegar nos cinemas a partir de 2027. E quando a Netflix anunciou que iria fazer o documentário, a internet foi a loucura. Em menos de 48 horas, já tinha uma petição com mais de 32 mil assinaturas contra
o documentário. E os internautas correm pra onde? Pro nosso tribunal favorito de minúsculas causas, o Twitter. O X. Muitos fãs classificaram o documentário como desnecessário, defendendo que o veredito de inocência do Michael Jackson lá em 2005 deveria ter sido o ponto final sobre esse assunto. Muitos também argumentaram que o artista precisava descansar e que muita gente só estava surfando no hype do assunto. Mas eu já assisti o documentário e eu queria falar um pouco sobre ele com vocês. Antes de tudo, eu preciso esclarecer que eu vou falar aqui como uma pessoa que realmente admira muito o Michael Jackson como artista. E eu acredito que não houve e provavelmente nunca vai ter alguém como ele. Mas eu também consigo perceber que alguns questionamentos que as pessoas faziam sobre ele talvez façam sentido, infelizmente. E a gente sabe que existem diferentes tipos de documentários. Alguns buscam uma abordagem mais neutra, outros partem de uma verdade já estabelecida e aí sim constroem toda a sua narrativa ao redor dela. E, na minha opinião, o documentário da Netflix claramente é enviesado. Eles acreditam que o Michael é culpado e querem fazer a gente acreditar no mesmo. Mas, ao mesmo tempo que eu percebi esse viés, também teve coisas que me fizeram refletir. Porque, particularmente, a minha percepção, a minha opinião sobre esse lado do Michael continua sendo muito complexa. E eu realmente acredito que se ele realmente fosse um pedófilo, ele não assumiria algo assim em frente às câmeras. Assim como aconteceu no documentário do Dashi, o Living with Michael Jackson. Pra mim, isso é loucura. Ninguém faria isso. Então, sim, eu acho que ele falou aquilo de uma forma inocente. Na verdade, eu sempre achei que ele era inocente em relação a essas acusações. Até porque todo mundo sabe que ele não teve infância, ele tinha dificuldade na relação com o pai dele. Às vezes ele até parecia uma criança no corpo de um adulto, sabe? Além disso, ele também tinha insegurança com a sua própria imagem, tinha toda a questão da reclusão, a dificuldade que ele tinha de fazer amizades verdadeiras, até porque ele era uma das pessoas mais famosas do planeta. Mas, apesar disso, a gente não pode esquecer que esse é um crime muito pesado. E eu faço questão de falar isso, porque muitas vezes, quando a gente tá tentando defender a inocência de uma pessoa, parece que a gente tá minimizando um pouco o crime em si, sabe? E não é o caso. Esse crime é muito, muito grave. E ele deixa consequências seríssimas para a vida de quem sofre. E nenhuma criança deveria passar por isso. Ninguém. E é justamente por entender a gravidade desse tipo de acusação que estavam fazendo contra o Michael que algumas partes do documentário me impactaram bastante. Por exemplo, um ponto que me marcou foi ouvir pela primeira vez o promotor do caso e aquela jornalista falando sobre suas experiências durante o julgamento e ver como aquela lembrança dos relatos das crianças ainda mexia com eles até hoje foi forte pra mim. Eu senti verdade no que eles estavam sentindo, sabe? Eu acreditei que eles acreditavam que o Michael era culpado e que eles genuinamente só queriam defender aquelas crianças. Uma coisa que também me chamou a atenção foi o fato de existirem detalhes muito específicos nos relatos das crianças que, segundo o documentário, foram confirmados por buscas realizadas na casa dele e por aquela infame revista íntima realizada no Michael. I have been forced to submit to a dehumanizing and humiliating examination by the Santa Barbara County Sheriff Department and the Los Angeles Police Department earlier this week. They served a search warrant on me which allowed them to view and photograph my body, including my penis, my buttocks, my lower torso, thighs, and any other area that they wanted. E de novo, eu sou muito sensível, então eu consigo imaginar como o Michael estava desesperado, imaginando onde essas fotos iriam parar, o que eles estavam fazendo, e além de ser uma situação muito constrangedora. E além disso, talvez uma das perguntas que mais ficou passando pela minha cabeça enquanto eu assisti o documentário foi: como que alguém que fez tantas músicas sobre racismo, fome, preconceito, preservação da natureza, paz mundial, seria capaz de cometer um crime tão hediondo? E o pior é que não era só o discurso das músicas do Michael. Ele realmente dedicou tempo e dinheiro, muito dinheiro, para inúmeras ações beneficentes, instituições, visitava as crianças doentes em hospitais, enfim. Ele ajudou muita gente ao longo da vida dele. Não há dúvida sobre isso. Claro que fazer coisas boas não torna ninguém um santo, nem incapaz de cometer crimes. Mas é impossível não sentir um conflito ao tentar conciliar essas duas imagens tão diferentes na mesma pessoa. E eu acredito, sim, que muita gente queria tirar proveito do Michael. Mas será que tudo que o advogado dele usou para defendê-lo era verdade? Porque grande parte da estratégia da defesa do Michael se baseava justamente em descredibilizar as pessoas que estavam testemunhando. E aí fica a pergunta: muita gente falou muita coisa contra o Michael. Será que todas essas pessoas estavam mentindo? E aí, para te trazer ainda mais para dentro da minha
teia de dúvidas, isso me leva para um outro aspecto que torna tudo isso ainda mais difícil de entender. Como que tantas pessoas envolvidas nesse caso deram versões diferentes ao longo do tempo. Algumas afirmavam algo e logo depois voltavam atrás. Outras se contradiziam da mesma forma, além das que pareciam se enrolar ao tentar explicar o que haviam dito anteriormente. O caso da Debbie Rowe, por exemplo, me deixou muito confusa. Segundo os promotores, ela teria fornecido determinadas informações muito importantes durante a investigação, mas depois ela não conseguiu sustentar algumas dessas declarações quando estava diante do próprio Mike. Entende a minha confusão? Situações assim acabam aumentando ainda mais a sensação de que nada nesse caso é simples, tudo é muito complexo. E outra coisa que também me chamou muita atenção a revisitar esse caso foi a reação das pessoas em relação a isso. Por exemplo, para mim a ideia de pessoas deixarem seus empregos para passar semanas e semanas acompanhando um caso me parece loucura. A gente pode admirar um artista, é claro, mas existem limites. Os extremos sempre são perigosos, tanto para os fãs que desde o início imagino que nem abriram os ouvidos para ouvir aquelas crianças, quanto para os que odiavam Michael e queriam manchar sua imagem a qualquer custo, usando apelidos, manipulando fotos, distorcendo fatos para transformá-lo no pior ser humano da Terra. E tem um outro detalhe que para mim torna tudo ainda mais surreal. Pensar que apenas 4 anos depois daquele julgamento, o Michael Jackson estaria morto. É muito estranho assistir a tudo isso hoje, sabendo o que aconteceu depois, porque parece que a gente tá observando os capítulos finais de uma história gigantesca, sem que ninguém ali tivesse a menor ideia de como ela iria terminar. E pra mim existe um último ponto que continua sendo muito difícil de ignorar. Independente dele ser culpado ou inocente, existe uma coisa que eu simplesmente não consigo defender. Ninguém deveria ter revistas com fotos de crianças nuas ou em situações sexuais em casa, gente. A verdade é que tudo isso foi um grande circo e a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu. At every opportunity, the media has dissected and manipulated these allegations to reach their own conclusions. I ask all of you to wait and hear the truth before you label or condemn me. Don't treat me like a criminal, because I am innocent. Mas aí me diz, agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Netflix foi oportunista? O que você mudaria no documentário? Eu quero saber tudo aqui nos comentários. E se você chegou até aqui no final do vídeo, não esquece de se inscrever. Toda semana tem vídeo novo. Até o próximo vídeo.